O canal Governança em Foco esteve no segundo Fórum de Gestão Pública na AGU, em Mato Grosso do Sul, cujo tema foi Governança e Gestão de Aquisição de Bens e Serviços. Assista agora a palestra Sistema de Acompanhamento da Gestão SAG, com o Tenente Coronel André Luiz Parreira, do Exército Brasileiro. Então, coube a mim apresentar esse sistema de acompanhamento da gestão que mudou a cara do controle interno, pelo menos da Non-Cefex, mudou nossas rotinas, e ele é um sistema bastante amplo. A nossa proposta é apresentar para vocês as funcionalidades, as principais funcionalidades desse sistema ligadas ao setor de aquisições. O sistema é muito mais amplo do que isso. No breve histórico que eu vou tecer aqui, a gente vai ver que ele foi desenvolvido por um militar que não é de TI. Ele foi desenvolvido por um militar que é de intendência, basicamente lida com logística e administração. Então ele, sentindo as dificuldades na ponta da linha, se virou para desenvolver esse sistema que nos atende, que nos tem atendido muito bem aqui. Vamos seguir esse roteiro. Então, o que o OD de uma unidade gestora precisa? Ele precisa de informações gerenciais e tempestivas, um sistema simplificado, possibilidades gráficas, possibilidade de consultas personalizadas e segurança. O sistema não precisa de uma capacitação prévia. O SAG ele apresenta videoaulas, ele tem tutoriais com videoaulas e ele é bastante intuitivo. Então, aquela capacitação, quem lida com o tesouro gerencial, que sabe que precisa fazer uma capacitação bastante criteriosa e ele não é intuitivo, você tem que parametrizar as consultas, o SAG é bem diferente. Basicamente, ele é um sistema de business intelligence, calcado na tecnologia de data warehouse, e para resumir, ele pega as fontes, através da inteligência humana, ele desenvolveu um programa, armazena e faz o tratamento e disponibiliza esses dados para nós. Eu fico contente da nossa apresentação as nossas apresentações serem as finais, porque apesar de apresentarmos situações bem peculiares que são utilizadas só na Força, só no Exército, elas acabam respondendo a algumas demandas que foram levantadas pelos companheiros que apresentaram antes aqui. Eu lembro que o pessoal da CGU falou, o Comprasnet ele é muito funcional para lançamento de dados, mas ele não tem uma função gerencial. E o SAG ele consegue integrar esses dados e nos dar um acompanhamento gerencial, que foi a finalidade principal do desenvolvimento dele. No final das contas, como foi desenvolvido por um militar do controle interno, ele acabou tomando um viés de auditoria e, como eu disse, mudou o nosso trabalho aqui. Então, os dados necessários às atividades de gestão, fiscalização e controle do Exército Brasileiro se encontram dispersos em diversas fontes do governo. CIAF, CIASG, CICAF, CEIS. Então, todos nós sabemos disso. Cujo acesso e obtenção são dificultados pela diversidade de padrões de organização, plataformas e bancos de dados. Então, vocês vão ver que a gente consegue consultar dados de várias plataformas sem mudar de sistema. Isso dá muita agilidade para nós. Então, as premissas. Prover informação sobre gestão, ainda que o usuário não saiba o que quer. O método Google. Como eu disse, o sistema não precisa de uma capacitação prévia. O camarada sentou ali, assistiu as videoaulas, ele consegue desenrolar as consultas. Consegue, inclusive, fazer apresentações com gráfico, planilhas Excel. Então, tem todas essas possibilidades. Possibilidade da economia de tempo, coletar dados em todas as fontes disponíveis, utilizar a ferramenta criada para cruzar dados, fins aproximar a amostra de auditoria ao valor total da população. Isso é super interessante para nós. Como ele cruza os dados registrados, a nossa amostra para indícios de irregularidade, por exemplo, que ele também consegue, não é o nosso foco hoje, mas é 100%. Se alguém fez empenho para uma empresa que está impedida de licitar, vai aparecer. Então é 100%, não tem ninguém que fica, a gente não tem que fazer por amostra, não tem que ver na auditoria verificar isso.
E é interessante porque, pensando nisso, ele trabalhou, inclusive, com o cruzamento de dados de homologação. Então, a gente tem esse dado antes mesmo da unidade gestora fazer o empenho. A proatividade, no caso, que ele buscou aí. Possibilidades do sistema, consulta de informações de diversos sistemas, análise de tendências, comparação e cruzamento de uma enorme quantidade de dados de diversas fontes, extração de relatórios em planilhas ou gráficos vitais na tomada de decisão e no menor tempo possível, aperfeiçoamento dos trabalhos de auditoria, fiscalização e controle. Como é feito? Então, para resumir tudo isso aqui, ele faz o download desses dados dos diversos sistemas, decodifica, porque eles tramitam codificados, e por volta das 5 horas da manhã, todo dia, ele vai lá e carrega o SAG. Aí não conseguiu desenvolver um programa robô que faça isso? Não. E para não arriscar, como o desenvolvedor do programa, do sistema é ele abraçou para si essa missão. Existe todo um planejamento de se criar uma estrutura. O SAG ainda não é um sistema corporativo do Exército. Ele está em vias de, está caminhando para isso, mas são diversas etapas. Isso daí não é fácil de conseguir tornar um sistema corporativo. A quem atende? Órgãos. Então, os órgãos de direção setorial, os órgãos que descentralizam os recursos para nós, eles conseguem controlar a aplicação de recursos descentralizados por ação de governo. As inspetorias de contabilidade e finanças do Exército, principalmente na nossa parte de auditoria e fiscalização. E as unidades gestoras, para o acompanhamento da gestão e consultas. Então, a unidade tem um perfil auditoria e consegue saber, no dia seguinte, se o empenho que ela fez está irregular ou não. É lógico que, para isso, nós temos diferentes níveis de acesso. Isso foi tudo balizado por uma ordem de serviço, uma portaria da CEF, regulando. Isso visando a transformar o sistema num sistema corporativo. Segurança. Então, acesso é com login e senha. Os dados tramitam em rede interna. Então, nós temos a nossa intranet. Tem backup. O sistema, o processo de extração, parametrização, estocagem, tratamento e fornecimento de dados ao usuário é completamente dominado pela instituição. Então, nós não terceirizamos isso aí, nós estamos escravos de uma plataforma, de uma empresa contratada. Vamos lá. O SAG, a primeira tela é essa aqui que se apresenta. Está muito pequeno, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui é a aba de auditoria. Ele nos mostra indícios de irregularidade. Como eu disse, não é o nosso foco hoje. O nosso foco é a parte de compras. Existe uma capacitação que a ICFEX faz, que é de 8 horas a carga horária, para pegar todas as potencialidades do SAG. Nós vamos resumir isso aqui. Depois nós temos a aba de compras, que é o nosso foco hoje. Temos a aba Esplanada Sustentável. Ela é preenchida pelas unidades gestoras quanto a gastos com energia e água. Isso é uma coisa gerencial nossa, para saber quanto se está gastando em energia e água. Então, as unidades lançam por aqui. E as abas ativas para os perfis do usuário, elas estão em verde. Quando não está habilitada, ela fica em vermelho. Eu tenho um perfil completo, nós temos toda ela disponibilizada aqui. Mas, como eu falei para vocês, tem níveis de acesso. Nem todo mundo vai ter. Então, antes que façam uma pergunta no final, existe a possibilidade de disponibilizar esse sistema para outro órgão? Antes de se tornar corporativo, não tem como. Então, ainda está caminhando para se tornar corporativo. Por enquanto, é só no âmbito do Exército mesmo. Aqui a nossa aba de compras. Então, ela nos dá consultas do interesse de recalque, que foi o assunto que o Campagnoli nos passou aqui. A gente consegue consultar editais, pregões, gestão de ata, IRP, Diário Oficial da União,
pregão relacionado com empenho e banco de preços, ok? Prosseguindo. Consulta edital. Eu preencho a UASG que eu pretendo ver, o número do pregão, o ano. Aí a gente preencheu aqui para exemplo. Ele já vai direto para o Comprasnet e depois já a gente abaixa, depois de confirmar aqui, a gente abaixa o arquivo zipado. Para quem trabalha com isso, sabe a economia de tempo que é. Nós não precisamos migrar para nenhum outro sistema, na hora já sai o edital. Consulta pregão / empenhos. Essa daí também é bastante interessante. Preencho o ASG, o número do pregão ou não, coloco o ano. Aí eu botei para rodar aqui. Na verdade, quando eu coloquei aqui o ano e botei só o ASG, ele vai me dar todos os pregões que o ASG fez naquele ano ali. Estão todos os pregões aqui. Aqui é a UGE que emitiu o empenho. E aí, como ele trabalha com cruzamento de dados, eu consigo consultar cada item desse que está em azul. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é consultando o pregão, ele vai me mandar para a ata do pregão ali. Se eu consultar o item, também vai no Comprasnet, me mostra o item que eu estou querendo saber. E se eu quiser consultar o empenho, ele vai para o portal da transparência e mostra o empenho. Então, quem trabalha com isso sabe a economia de tempo que isso significa. Banco de preços, ali eu botei um exemplo de multifuncional, botei a vigência da ata, o período que eu estou interessado de uma ata vigente, e ele vai me dar todos aqui. E eu posso abrir pelo item, posso abrir pelo pregão e posso abrir o edital também. Aí entramos na parte, essa é a aba de auditoria. Como eu disse, eu estou mostrando só as abas relacionadas a aquisições. Então, ele cruza os dados do CIAF com o cadastro de empresas inidôneas e suspensas. Isso aqui nos faz evitar que a unidade empenhe, na verdade, aqui é um empenho já realizado. Então, nós temos a rotina de diariamente abrirmos o SAG, cada auditor do seu grupo de unidades abre o SAG, verifica se surgiu algum empenho realizado para uma empresa inidônea, ou com alguma suspensão no SEI. A gente já tem uma mensagem padrão, já manda de imediato para a unidade, para ela verificar, porque, como eu disse, isso aqui é um indício. Né? As suspensões, o pessoal aqui que trabalha com isso sabe, elas estão, dependendo do amparo delas, a 866 vai ser dentro do órgão, o pregão, a 10.520, vai ser dentro da esfera federal, esfera municipal. Então, o SAG, ele apresenta todas. Inclusive, eu clicando aqui, eu abro a página do Diário Oficial da União, onde está publicada a sanção. Então, isso também é mais uma facilidade. E eu confirmo. Um problema que às vezes aparece para nós são sanções aplicadas retroativamente. O pessoal do TCU já conversou conosco em Brasília e falou que vale a partir do momento que ele aplicou. Tem algumas empresas, algumas unidades gestoras aplicam a contar de março, então, de alguns meses atrás. O que não surte efeito nenhum essa sanção. Mas para nós aparece ali um indício que não tinha. Então, o pregão que eu já tinha visto, que estava ok, ele aparece como a empresa sancionada. E a gente consegue, abrindo o Diário Oficial da União, ver quando que foi aplicada essa sanção e consegue identificar quando ela é retroativa ou não. Já alertamos a unidade também. Lembrando que na unidade o pessoal também tem acesso a isso. Então já consegue ver também, tomar as ações de anular o empenho, se for o caso. Aqui, cruzando o NE, né, a nota de empenho com o SICAF, é o mesmo princípio. Homologação versus 6. Então, como eu disse, o Manfrini, que é esse major que desenvolveu o sistema, ele pensou, como é que eu posso ser proativo, como é que eu posso avisar para a unidade antes dela realizar o empenho? Ele resolveu cruzar os dados com a homologação.
Então, antes mesmo que seja emitido o empenho, a gente já consegue alertar a unidade, ó, você homologou aí para uma empresa que está suspensa ou impedida de licitar. Ele cruza a homologação com o SICAF também. Valor de referência versus valor homologado. Isso aqui também é uma coisa que, se não tivesse o CIAF, o SAG, ia demorar muito tempo para a gente verificar. Então, ele consegue cruzar os dados do valor de referência do pregão com o valor homologado. O que for acima, a gente já avisa. Lembrando que aqui ele consegue pegar o empenho, né? O pregão aqui, e a gente consegue avisar para a unidade antes mesmo dela liquidar e pagar, porque aí caracterizaria um dano ao erário, comprar com valor acima do valor médio. E aí também isso aqui é verificado diário, e tão logo a gente identificou um pregão onde foi homologado o valor acima do valor de referência, manda um documento para a unidade, ela no mesmo dia já fica sabendo, já toma as providências. Bom, a minha apresentação era isso aqui. Boa tarde. Tem que ser a última apresentação, como o Campagnoli falou, já é complicado o dia. Ser o último a falar na última apresentação é mais complicado ainda. Mas eu imitei o TCU porque eu não sou bobo, vai ter um quiz aqui também. Afinal de contas, eu não sou menino, cabelo branco, já me dá um pouquinho de experiência. Só que será um quiz ao inverso. Aqueles 3 piores desempenhos, 50 flexões aqui na frente. É o que a gente pode chegar. Mas, pessoal, eu serei bem breve aqui, são 7 slides apenas. Então, eu espero que tenha ficado bem clara essa proposta que nós, que somos representantes do controle interno do Exército, tínhamos para todos aqui. Apresentar as atividades desenvolvidas pelo GECALC, aqui em Campo Grande, uma realidade, economia de recursos, economia de pessoal, economia de tempo de pessoal, tão precioso, e também a utilização do SAG, que eu digo que o SAG ele foi separado do Alice no nascimento. Eles são filhos do meu pai, tem o mesmo objetivo, identificar indícios de impropriedades e de irregularidade, principalmente para que nós preservemos o erário e fazer com que o agente da administração, seja ele quem for no futuro, não venha a ter que responder e indenizar a União, muitas vezes por uma falta de observação de uma besteira, que o SAG não deixa que isso aconteça. Já foi dito aqui, a nossa área de atuação então é essa aí. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos 22 unidades gestoras, isso significa 22 ordenadores de despesas, com seus agentes da administração, distribuídos em todos esses municípios, e também atuamos na área do Mato Grosso e de Goiás, particularmente aqui no município de Aragaça, contando ali ao todo com 6 unidades gestoras. Então, ao todo, 28 unidades, que são nossos clientes em potencial. O controle interno trabalha em função desses ordenadores de despesas aqui. Para que a gente tenha apenas uma ideia do volume que nós auditamos e fiscalizamos nesse ano de 2017, atualizado até o dia 23, em torno de 175 milhões distribuídos nessas 28 unidades gestoras. Considerando aqui o orçamento do Exército, da LOA desse ano, em torno de 42 bilhões, só para ter um efeito de comparação. É com esse montante aqui e com o emprego dele, dentro dos princípios da eficiência, eficácia, efetividade, é que o controle interno atua. Esse é o nosso propósito, maximizar o resultado e minimizar as perdas. Ok? Bem, era isso que eu tinha para passar. Agradeço a paciência de todos, agradeço a oportunidade que o doutor Olavo nos deu, e o Cláudio também, o Tiago, por estar presente nesse evento. Aprendemos bastante, foi muito importante. Seria interessante que todos os nossos ordenadores de despesas estivessem presentes aqui, mas infelizmente não é possível. Obrigado mais uma vez e estamos à disposição na nossa inspetoria. Uma boa tarde para todos.
Nossos agradecimentos aos palestrantes e também ao Coronel Rogério Moraes de Menezes, chefe da 9ª Inspetoria de Controle e Finanças do Exército Brasileiro. Queremos convidar neste momento o senhor Cláudio Fernando de Almeida, auditor federal de controle externo, para assumir como mediador desta palestra e também para conduzir os possíveis questionamentos. Eu tenho uma pergunta a respeito do SAC. Eu achei muito interessante o sistema, fabuloso, na verdade. E eu queria saber se, da mesma forma que ele se conecta com o CIAF, com o CICAF, com vários sistemas e se atualiza permanentemente, se também ele consegue pegar as minutas da AGU e disponibilizar também. Hoje não é uma função que ele executa. Hoje não é uma função que o sistema executa, mas tenho certeza que, conversando com o Manfrini, facilmente ele coloca essa... Porque ele tem criado tantas opções no sistema, tantas funcionalidades, que é até difícil. Hoje, talvez a minha explanação já esteja desatualizada, porque ele coloca, ele se preocupa em nos avisar, nós temos um grupo, e ele se preocupa em avisar para as ICFX, mais uma funcionalidade foi ativada. Como eu disse, eu abordei só uma pequena parte, né? Ele tem toda a parte gerencial e gestão de aplicação de recursos, tem uma parte contábil também de apropriação dos itens, que ele é ligado à parte da nossa contabilidade patrimonial. Então, eu acho que facilmente ele implementaria isso daí, porque ele consegue parametrizar com a legislação vigente. Será transmitida para ele hoje. Com essa possibilidade, como o sistema faz todo dia às 17 horas, né? Na verdade, 5 da manhã. E sempre diariamente, mas vai ter sempre a minuta mais atualizada. Vou sugerir para ele. Nós vamos sugerir. Boa tarde. Parabenizar pela apresentação, acho que foi muito esclarecedora. Eu queria perguntar ao Major Campagnoli quais foram as dificuldades, né? Porque a gente costuma ver as coisas e parece que foi fácil, né? Essa mudança de paradigma, né? Dentro da instituição, apesar de ser uma instituição militar, ter as suas características próprias, né? Mas eu acredito que essa mudança, essa quebra de paradigma, né? De reunir todo mundo e vamos criar aqui um conjunto de contratações, né, e distribuir isso entre os nossos recursos, né, que a gente tem aqui de pessoal, de estruturas. Queria que você tentasse resumir um pouco quais foram as principais dificuldades, né, nesse processo, porque quem está acompanhando aqui de fora, para não ficar achando que é fácil, né, e também para não cometer os mesmos erros, né, eventualmente, a gente sabe que nesse processo a gente erra, acerta, até chegar num modelo que a gente considera satisfatório. Queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência. A ICFX não participa diretamente da criação, nós somos incentivadores dessa criação, ou seja, sempre recomendamos que seja implantado, mas isso, como eu falei, é uma decisão que tem que partir do comandante da guarnição. Dentre as dificuldades que foram abordadas e apresentadas pelo pessoal do GCALC, a primeira que eu lembro, ressalto, é a questão da coordenação. Essa dificuldade, principalmente, é tentar casar o calendário. Esse seria um exemplo. Existe uma unidade de engenharia, só como exemplo, uma unidade de engenharia e um batalhão de infantaria. A unidade de engenharia tem sua necessidade própria, porque você pode estar elaborando uma obra obra militar ou obra de cooperação. Então, às vezes, ela tem um calendário próprio a ser seguido que entra em conflito com uma outra unidade, talvez um batalhão, uma própria brigada. Então, essa dificuldade de coordenação seria o primeiro exemplo. O segundo também existe a necessidade de conscientização por parte das autoridades mais antigas dentro de cada guarnição. Nem sempre todas veem como um ganho, veem como mais uma preocupação a mais ter que gerenciar não apenas as suas licitações,
mas também as licitações de outras UGs que estão ali. Então, às vezes, vem essa dificuldade de implementação. Isso que eu posso, digamos, destacar hoje, que eu observei, pelo menos encaminhado por relatórios. Eu não sei, temos aqui um representante da base, se poderia talvez ele se pronunciar a respeito de alguma situação que eu não tenha comentado, e alguma dificuldade que nós vamos suplantar. Quem trabalhou diretamente na base, se poderia se pronunciar? Se o Coronel Veloso pudesse talvez transmitir uma situação diferenciada. Boa tarde, sou o Tenente Coronel Veloso, sou ordenador de despesas da base de administração e apoio do Comando Militar do Oeste. Esse grupo é coordenado então pelo comandante da nossa EMNA, da nossa organização militar, e as dificuldades, eu acho que a principal delas tem um pouco a ver com a vaidade humana. Alguns perderam um pouco da sua autonomia, né, porque passou a ser gerenciado pela base esse processo, e isso foi uma dificuldade que esse é o primeiro ano que o grupo está trabalhando com uma certa coesão, e agora no final do ano a gente faz um relatório para analisar os prós e contras, analisar o resultado desse trabalho durante o ano e aprimorá-lo para o ano que vem. Acho que essa vaidade de alguns que perderam um pouco da sua autonomia com relação a essa aquisição foi uma das principais dificuldades, né? E quem recebeu mais trabalho, que é a nossa própria OM, teve como dificuldade uma sobrecarga para poucas pessoas ali, cai naquilo que você havia dito sobre a capacitação. Infelizmente, nós vemos ali que tinha algumas unidades gestoras com 9 pregões, com 6 pregões, e essas aí estão atualmente com mais ou menos 3 pregoeiros. E nós temos outros OGs ali também com 2, 3 pregoeiros e com apenas 2 ou 3 pregões. É claro que cada OG ainda faz outros pregões específicos da sua organização militar. Então, para nós ali da base, a quantidade de trabalho aumentou. E nós não temos pessoal suficiente para dar continuidade. Isso a gente pretende melhorar, né? É uma outra dificuldade enfrentada. E agora no final do ano, é claro, a gente deve levantar todas essas dificuldades para tentar minimizar para o próximo ano, para 2018. Não sei se respondi adequadamente a questão. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer ao Major Campagnoli e ao Tenente Coronel Parreira e a toda a ICEFEX pela colaboração que nos foi dada. Agradecer a presença de todos. Eu espero que o evento tenha atendido a expectativa de vocês e convidá-los, né, para o próximo ano, para o próximo fórum. Muito obrigado. Senhoras e senhores, em nome do Tribunal de Contas da União e da Rede de Controle do Estado de Mato Grosso do Sul, queremos mais uma vez agradecer a presença de todos que se fizeram neste evento, convidando, como já foi dito, para o próximo evento em 2018. Mais uma vez, nosso agradecimento a todos, uma ótima noite, um ótimo fim de tarde. O canal Governança em Foco é um oferecimento da AZ, tecnologia e gestão para o setor público há mais de 28 anos.